Agora sim, a partir desse momento já estamos ao vivo pela plataforma do Facebook e também do YouTube. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos, irmãos, internautas, que a partir desse momento vão estar junto conosco aqui na Live dos Amigos. Que Deus abençoe a todos vocês que a partir desse momento vão estar junto nessa transmissão. Já quero saudar a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes que vão estar ligados na Live dos Amigos, com transmissão pela plataforma do YouTube e também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos já estar nos apresentando para vocês. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou aqui na cidade de Tramandaí para a transmissão hoje de mais uma live com meu amigo Fabiano Soares, que está nos Estados Unidos, na Califórnia, que vai estar saudando a todos vocês nesse momento. Paz de Cristo, Fabiano. Amém, a paz de Cristo Jesus. Pastor Diego, nosso querido amigo, irmão, que está aqui conosco neste momento. Estamos iniciando mais uma live dos amigos, né? Fique conectado conosco e cremos que Deus vai falar conosco através da sua palavra hoje, amém? Compartilhe, nos ajude a marcar alguma pessoa, né? Para que a palavra de Deus alcance mais vidas, que mais vidas possam ser tocadas para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. A partir desse momento, você que está entrando na live dos amigos, eu peço para você curtir, para você compartilhar, para você estar junto conosco, nos ajudando nessa transmissão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Será uma hora de live que nós convidamos você para estar junto nesse tema tão importante que o evangelista Fabiano Soares vai estar lendo nesse momento, o tema da noite e também a palavra que nós vamos estar comentando. Glória a Deus. Eu quero estar lendo aqui neste momento no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe, né, Jesus aqui disse para o cego, vamos falar sobre um cego de nascença, o texto diz, e disse-lhe, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. E voltou Glória vendo. a Deus. Aleluia. Que bênção, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nesse momento chegando nessa transmissão. Eu vou deixar já para o nosso irmão Fabiano Soares estar começando com uma introdução neste momento, né? Vamos estar comentando logo em seguida já esse tema da noite. Glória a Deus. Então, pastor Diego, nós temos aqui um texto, né, que narra a história de um homem que nasceu cego. Este homem teve um encontro com Jesus. Nós vamos falar hoje sobre isto, né? Sobre os acontecimentos que este homem viveu neste dia, que exemplifica uma pessoa que tem um encontro com Jesus. As coisas são mudadas na sua vida, são alteradas, tomam um caminho diferente, uma rota diferente, tudo toma um novo sentido, né? Porque ela conheceu Jesus. Ninguém que tem um encontro com Jesus fica da mesma maneira. E ele nasceu cego. Ele já nasceu dentro dessa situação. Veja bem, no versículo 2, diz assim o texto, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? No primeiro momento aqui, pastor Diego, eu gostaria de chamar a atenção de um erro de entendimento, né, aqui dos seus discípulos que perguntaram para Jesus, olha, quem pecou? Ou ele, ou seus pais? Porque ele é cego, logo alguém deve ter pecado, alguém deve ter cometido algo para que dessa maneira ele estivesse até hoje, desde que nasceu. E Jesus desfaz essa falsa doutrina, esse falso entendimento, né, essa falsa teologia, digamos assim, né? E Jesus demonstra que nem por culpa dele, nem por culpa dos seus pais, é que ele se encontrava naquela situação. E isso é uma coisa importante de dizer, porque muitas doutrinas hoje em dia, inclusive em seitas e várias religiões, trazem essa ideia, né, de que tu estás vivendo hoje alguma coisa, um sofrimento, uma luta, uma situação, uma condição, tu te encontra por causa de um pecado passado, de vidas passadas, por exemplo. O karma. E a Bíblia, um karma, por exemplo, falando aqui do espiritismo, né, especificamente, eles usam a linguagem do karma. Então, a Bíblia,
ela desfaz. Jesus aqui está desfazendo essa forma errônea de pensar, né? Não tem espaço para isso na Escritura, para colocar situações da vida atual na culpa de vidas passadas, porque simplesmente não existe vidas passadas. Nós temos uma vida, o homem morre uma só vez, a Escritura é clara em dizer isso e afirmar isso. Só uma vez o ser humano vai morrer, entende? Não existem outras experiências de morte e de vida, e de nascimento. Então, por exemplo, nós temos que entender, existem situações diferentes, situações da vida, que inclusive têm base bíblica, né? Por exemplo, a lei da semeadura. É claro, uma pessoa fuma há 45 anos, as probabilidades de ela acarretar uma enfermidade por causa daquilo é algo natural, né? Então, a pessoa bebe por muitos e muitos, muitos anos, ela pode ter um problema sério, entende? E vir até morrer daquela enfermidade. Então, existem situações que ocasionam por nossa culpa, por situações que nós buscamos até. Mas não é o caso deste homem. Não é o caso deste homem cego, que nasceu cego e não foi por culpa dele, né? Então, o texto é bem claro, é bem claro. De outra forma, o que nós diríamos então do sofrimento de pessoas como Jó na Escritura? Os apóstolos, os profetas, cerrados ao meio, como Isaías provavelmente foi. Os discípulos de Cristo, nas arenas, os leões comiam eles, suas famílias, gritando, sofrendo. Por quê? Por causa dos pecados passados? Por causa de algum pecado? Por causa de falta de fé? Não. Morriam exatamente em função da sua fé. Morriam exatamente porque tinham fé. Aleluia. Morriam exatamente porque tinham aliança com Cristo. Eles morriam por amor a Deus, sem negar ao Senhor Jesus, sem negar que Ele era o Senhor da vida deles, né? O que vamos dizer de muitos, o sofrimento de Cristo. O que Jesus fez? Que culpa Ele tem para sofrer o que sofreu? O sofrimento do apóstolo Paulo, de situações que ele vida não é claro, e começaram a dizer, não, tu realmente deve ter feito alguma coisa, é por isso que estás passando por esse sofrimento. A minha internet, eu acho que tá cortando para ti, pastor Diego? Ou não? Tá cortando. Deu um corte. Né? Tá em amarelo aqui, mas eu espero que ela retorne. Então, né, eu estava falando aqui dos amigos de Jó, né, com essa teologia errada. Tu estás passando por isso, sofrendo isso, porque possivelmente tu deve ter feito coisas, te levantado contra Deus, por causa das suas injustiças e pecados. Mas Deus não falou nada disso sobre Jó. Mas Deus disse, homem reto, temente e justo. Pastor Diego. Na verdade, mesmo o buscar sempre uma culpa, o buscar sempre uma explicação, nem sempre a gente acerta o ponto. Aqueles homens, o evangelista Fabiano buscou que tentaram encontrar nas vidas passadas daquela criança, e também é muito comum tentar achar nos pais ou nos avós uma maldição. E naquele momento eles perguntaram para Jesus quem é que pecou, se foi o pai, se foi a mãe, se era um pecado da geração passada que vinha caindo, que nem hoje em dia se fala muito em pecados de 4 gerações, que Deus visita 4 gerações, só que se esquece que esses temas estão no Antigo Testamento, né? Com essas questões de Deus andar 4 gerações visitando, pedir perdão pelos pecados do avô, da tia, do pai, não existe mais. No momento que uma pessoa se converte, entrega a vida na cruz do Calvário, morre no batismo das águas, ela nasceu uma nova criatura. No momento, amigo ouvinte, que você foi batizado nas águas, o velho homem, a genética dos pecados passados, teu principalmente, já acabou. Então, Deus não visita mais 2 gerações, 3 gerações. Ele estava perguntando isso para Jesus. Por que essa criança é desse jeito cega? É culpa de qual a geração passada? Qual das gerações do pai ou da geração da mãe? Jesus disse que nem era da geração do pai, nem era da geração da mãe. Mas aquele problema era para a glória de Deus. Às vezes, nós buscamos explicações de uma maneira errada. Buscamos explicação de alguns erros, buscando lá pelo passado, da mãe, do pai,
E, na verdade, mesmo no momento que você se converte, entrega a vida a Cristo, se batiza nas águas, o passado acabou. O teu passado acabou. Então, que dirá o passado do teu pai, da tua mãe? Muito mais ainda. E a melhor explicação de todos, o Cristo ali está dando. Não foi um pecado de uma geração ou de outra. É um caso para a glória de Deus. E eu acredito muito que esse caso que você tem, que talvez é desde quando você nasceu, talvez você é uma pessoa que vive um problema desde o dia do nascimento. Você é uma pessoa que sente perseguições, você é uma pessoa que não dá certo na vida sentimental com ninguém, você é uma pessoa que financeiramente não prospera, você é uma pessoa que tem problemas na tua saúde, e talvez você pense assim, olha, desde quando eu era criança isso me persegue. Desde quando eu era jovem, eu tenho o mesmo problema. Já passou 10, 15, 20 anos e eu continuo tendo o mesmo problema. E talvez você tenha buscado explicações nos lugares errados, ou do jeito errado. A melhor explicação, eu quero dizer para você, que Deus tem poder para a glória do nome dele, para a glória de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, de mudar a tua vida, de mudar a tua história. E é isto que você deve se prender nesse momento. Foque os teus olhos no lugar certo. Esse problema que você tá, que você tentou achar uma explicação, esta é a melhor explicação. Este problema é para a glória de Deus. Por isso você não vai encontrar na medicina, não vai encontrar resposta em livros, não vai encontrar resposta no passado, não vai encontrar resposta em vidas passadas. A resposta é uma só. Você é um alvo para um grande testemunho da glória de Deus, irmão Fabiano. Mandar só um alô pro irmão Paulo, que comigo em Itaquari ontem cantou lindos louvores com nós da ontem, da cidade de Montenegro, nosso irmão, e está nos saudando aqui. Deus abençoe, irmão Paulo, em nome de Jesus. Também participando com a gente, a nossa irmã Clair, lá de Itaquari, dando seu amém, seu glória a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos internautas que estão participando. Você também pode participar, como o irmão Paulo, como a irmã Clair, deixando aí o seu alô para nós, e nós vamos estar te saudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Perdão. Eu acho interessante um outro ponto que me chama a atenção, pastor Diego. Nesta cura, nessa experiência que este cego tem com Jesus, que eu aprendo que Jesus, ele não está debaixo de métodos, ele não está debaixo de formato de trabalho. Jesus, ele não se coloca debaixo do nosso querer humano, mas ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é agradável ao Senhor. Ela é perfeita porque ela é de Deus. E ela é boa. Isto é, a natureza dela é pura bondade. É sempre apontando para o melhor, para a glória de Deus, para a salvação, para a transformação. Levantando sempre o caído, sempre aponta para isso. Então, muitas vezes, nós queremos que Deus faça uma coisa da nossa maneira, pastor Diego. Não, eu estou imaginando que Deus vai fazer agora dessa maneira. Deus vai abrir essa porta, porque essa porta que aos meus olhos vai ser a bênção para a minha vida, porque esse é o momento, segundo eu entendo, segundo eu quero, segundo o meu coração deseja, esse é o momento que Deus vai trabalhar. Mas às vezes, este não é o pensamento de Deus. Essa é a minha vontade, que não é boa, nem perfeita, nem agradável. Pode ser aos meus olhos, mas aos olhos de Deus não. A vontade dele é o melhor. Ele sabe o que faz, ele sabe como trabalha. E o que me chama a atenção, por que eu estou dizendo isso? A maneira que Jesus curou este homem é uma maneira não usual, é uma maneira incomum, que não sei se há relatos ou registros fora da Escritura, nessa época, ou depois, dentro da igreja cristã, enfim. Porém, na Escritura eu encontrei 3 registros, até pastor ou qualquer pessoa, qualquer irmão pode me ajudar a corrigir, de repente eu me passei, pode ter mais registros. Eu encontrei, que Jesus usa saliva para curar. Aqui no registro deste texto, e também em Marcos capítulo 7, versículo 33, e também em Marcos capítulo 8, versículo 23. Eu encontrei nesses 3 momentos. E não é uma maneira usual. Tantas outras pessoas... E não era o mesmo cego. Não era o mesmo cego, são pessoas diferentes, esses 3 casos, na verdade, pastor Diego. Sim, são pessoas diferentes. Então,
eu acho interessante, algumas pessoas, Jesus dizia, vai, tua fé te salvou. Uma palavra, vai. O Bartimeu, Olhava, cego também. O exatamente, Bartimeu não teve nada de cuspe no chão, simplesmente era cego e foi curado. foi curado. Outra pessoa nem olhou Jesus. Se não me falha a memória, a filha do centurião, vai para casa que tua filha está curada. A menina nem viu o rosto de Jesus. Ela simplesmente foi curada pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo. Outras pessoas, Jesus não estava, não tinha nem percebido quem teria lhe tocado. Tanto que ele perguntou, quem me tocou? E uma mulher, por sua fé, lhe tocou nas suas vestes e recebeu a cura. Entende? E várias outras maneiras. Pedro, pela sombra de Pedro, pessoas eram curadas. Apóstolo Paulo, com seus lenços, aventais, as pessoas recebiam a cura. Deus não trabalha dentro de um formato e nós precisamos entender isso. Porque nós muitas vezes podemos nos decepcionar com Deus, sendo que a decepção deveria estar com nós mesmos, com nossa forma de pensar. Deus não tem compromisso com a minha maneira de pensar e chegar à conclusão. Deus tem compromisso com a sua vontade, com a sua palavra. Então Deus vai fazer as coisas na minha vida e na tua vida, meu amado, no tempo que Ele julgar necessário, conveniente, oportuno, o tempo correto. Deus vai fazer da maneira que Ele julgar ser a maneira correta, para a glória dEle. Ele vai determinar, não, vai ser dessa maneira que eu vou trabalhar. Vai ser nesse momento, não vai ser estas portas, vai ser essa porta que eu quero abrir. Né? E nós podemos ler ali no versículo 6 e no 7, como Jesus trabalhou aqui nesse caso. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Literalmente, ele cuspiu, mexeu na terra, fez um lodo ali. Alguém poderia dizer, mas que coisa nojenta, Jesus. Se fosse hoje, né, talvez muitas pessoas diriam, ai, que falta de respeito, que coisa, que maneira, né, de... Deus é maravilhoso. Deus não se submete ao homem. Ele é Senhor de todas as coisas. O homem é feito do barro. Que coisa linda, né, pastor Diego? Aqui eu percebo assim, um médico, ele trabalha com bisturi, ele trabalha com equipamentos modernos para alcançar o objetivo do resultado de uma cirurgia. O nosso Deus Criador fez o homem no barro. No barro ele moldou o ser humano. E ali Jesus fez o quê? Ele pegou um pouquinho de barro. Aleluia, ele pegou a matéria-prima do corpo humano, a origem do corpo humano, pastor Diego, e mexeu. E ele é o médico dos médicos, e ele começou, aleluia, a untar e a passar nos olhos dele ali. E o texto diz, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo, enxergando, olhando todas as coisas, aleluia, porque ele teve um encontro com o Senhor dos Senhores, com o Deus Criador, aleluia. Não te esqueça, o Pai é Deus Criador, o Filho é Deus Criador, o Espírito é Deus Criador. Deus estava, Deus, a totalidade de Deus estava na criação de todas as coisas, aleluia. Pastor Diego. Glória a Deus. É verdade, irmão Fabiano, os métodos que Deus usa, eles não cabem no formato da cabeça humana. Quando ele vai e gospe no chão, ele faz o lodo, ele está dando uma palavra através do que ele estava fazendo. Um dia, Jeremias foi até a casa do oleiro, e Jeremias 18, e viu o oleiro trabalhando no barro. Viu o oleiro trabalhando no barro, fazendo vaso, e ali Deus usou aquela alegoria do oleiro trabalhando no barro, fazendo um vaso novo, se quebrando o vaso, mas trabalhando com o barro. Deus usou aquela alegoria para falar com o profeta. E agora Deus está usando novamente de uma alegoria para falar uma mensagem para todos nós, não só para aquele cego. Assim como Jeremias 18, Jeremias pensava que aquela mensagem ficaria talvez só nos tempos dele, seria uma mensagem apenas local, e essa mensagem atravessou já quantos mil anos e continua vivo e eficaz até hoje. E naquele momento o oleiro está trabalhando, o oleiro está pegando barro para fazer a sua obra. Glória a Deus.
Que Está coisa fazendo a linda. sua obra do Jeremias 18, ele está pegando na sua mão a obra, está trabalhando no barro, ele está dizendo o seguinte: eu vou começar a minha obra. Porque em Gênesis ele Amém. começa a obra, ele começa a formar a obra. E o interessante de tudo isso, Fabiano, é que a Bíblia diz que a única maneira que Deus desceu foi em Gênesis, ele desceu, porque ele teve que botar a mão na terra para fazer o homem. Aquela hora, Deus falou para as águas: se virem aí de peixe. As águas se viraram, deram peixe. Deus, ele disse para a Aleluia. terra: se vira e cria um rinoceronte, uma girafa, uma zebra, a terra se virou. Mas quando ele foi fazer o homem, ele desceu. Ele desceu e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus teve que fazer isso aqui, ó: botar a mão no barro, botar a mão na terra. Deus fez isso. E nós Aleluia. temos as digitais de Deus. Porque aquele que Amém. bota a mão fica com as digitais, fica com as impressões. Aleluia. Todo Fica o marcado. artista, quando ele faz uma obra, ele leva a essência da sua obra na sua criação. E nós temos a essência da obra, a essência da criação, porque ele botou as suas mãos e fez, ele desceu e colocou as mãos no barro. E imagine você agora, amigo internauta, Deus descendo na terra, já é uma coisa tremenda. Imagine a segunda, Deus agora descendo na terra e se abaixando, já é para mim outra coisa muito forte. Porque um rei que se abaixa, para mim, é algo fenomenal, porque nós nos abaixamos para o rei, mas agora o rei está se abaixando. Agora o rei está colocando a mão no barro, está colocando a mão na terra, porque o rei está dizendo: agora eu sou goleiro, agora eu sou criador, agora eu estou fazendo a criatura, e ele vai lá e faz do barro o primeiro homem. Agora Jesus está dando uma mensagem de novo, ele está descendo, porque para colocar a mão no barro você tem que descer. Ninguém consegue botar a mão no barro em pé. Então quando Jesus gospe no chão, ele desce na terra. Ele desce até a terra. Ele está dizendo: o rei desceu para criar. Eu sou o rei. E eu estou descendo novamente para criar. Eu estou descendo novamente para dar forma. Ele fez isso, Fabiano, quando aquela mulher foi pega em ato de adultério. Ele botou o dedo no chão também. Ele desceu. Ele botou o dedo no chão e começou a escrever na terra. Verdade. E Verdade. quando ele escrevia na terra, as pedras caíram. É que, na verdade, quando Deus desce, algo acontece. Quando Deus desce, sempre vai acontecer algo. E agora ele não está escrevendo na terra, está cuspindo na terra, está dizendo o seguinte: eu estou fazendo novo, porque eu sou o Criador. Eu sou aquele do Jeremias 18, do barro na mão do oleiro. Eu sou o Gênesis 1, o barro na mão do Criador. E agora eu sou o João 8, se não me engano, que nós estamos lendo, aquele que pega na mão. João 9. Hã? 9, João 9. João 9. Eu sou aquele do João 9, aquele que desce e pega na mão e faz a cura, e faz o milagre. Então isso é tremendo, porque eu vejo agora um Deus que bota a mão no barro, um Deus que bota a mão na terra. Quando eu era criança, minha mãe dizia: cuidado com o barro, não suja os teus pés. Cuidado com a terra, para não te sujar, porque a terra é um símbolo de que faz a gente se sujar. A terra faz a gente passar de largo. Ninguém gosta de sujar o carro no barro. Ninguém gosta de sujar os pés no barro. A esposa chega em casa e diz: limpa os teus pés, para não trazer o barro para dentro de casa. Agora Jesus está pegando algo desprezível, o barro, e está dizendo: do barro desprezado, do barro desprezível, eu crio o homem, faço vaso novo e transformo em cura. Aleluia. Que tremendo, amigo internauta. Deus, ele pega coisas desprezíveis e nos surpreende. Amém. Glória a Deus, irmão Fabiano. Verdade, que tremendo isso, maravilhoso. Estou aqui anotando algo aqui para não esquecer, um versículo muito lindo. Eu acho interessante, pastor Diego, neste encontro que este cego teve com Jesus, a vida dele foi mudada profundamente, radicalmente. Eu tenho certeza que esse homem, quando acordou naquela manhã, este homem cego, quando despertou naquela manhã do sono da noite, ele nunca imaginou que a vida dele ia ter tantas transformações profundas naquele dia. Transformações que ele experimentou, experiências que ele experimentou. Ele nunca imaginou que ele passaria a enxergar naquele dia quando ele acordou. Ele nunca imaginou que ele se encontraria com o Deus poderoso, com Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Ele nunca imaginou isso, eu creio. E Deus nos surpreende também, pastor Diego. Muitas vezes nós estamos pertinho, muito próximo do milagre, da bênção, da vitória,
daquilo que Deus sabe que precisamos, que necessitamos, do final da prova, do final da luta. Eu nunca esqueço de uma mensagem que eu escutei de um missionário, bem no início da minha conversão. Ele falou sobre, eu não sei o nome, aquele equipamento que tu bombeia assim e vai saindo água, e tu bombeia manual e vai saindo água, sabe, pastor? É a bomba do poço. Bomba É a do bomba poço, do poço. isso. É tipo uma manivela, algo bem Isso. simples assim. É a bomba do poço. É. E ele pregava, e eu nunca vou esquecer dessa mensagem que ele pregava. E a nossa vida cristã é todo dia bombeando, 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 mas a água não saiu. E aí a água, ele estava ali naquela mensagem específica, como se fosse algo que nós necessitamos do Senhor, uma promessa de Deus, algo que só Deus pode fazer, que a gente está confiando, orando, buscando, clamando ao Senhor, e sabemos que o Senhor vai responder, mas ainda não recebemos. Então a gente segue orando, segue firme, adorando, segue buscando, segue fiel, bombeando, e a água não saiu. E muitas vezes você pode parar, desistir, se cansar, desanimar, sendo que a água poderia estar a 5 centímetros de jorrar, a 10 centímetros de jorrar, poderia estar a 3 segundos de jorrar água. Nós não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos desanimar. Mas não era sobre isso que eu ia falar, né? Eu lembrei sobre este ponto importante. Ele nunca imaginou que naquela dia que ele acordasse, ele ia viver aquelas experiências. Mas o que eu ia dizer, então, dentro deste encontro que um ser humano tem com Cristo, várias coisas em comum, pastor Diego, acontecem, ainda que Deus não trabalha dentro de formatos, né? Deus não trabalha dentro de uma forma específica. Mas existem coisas que acontecem com grande parte das pessoas que têm um encontro com Cristo. São coisas em comum que acontecem em nossas vidas, quando nós temos um encontro com Cristo. E algumas delas eu quero falar aqui nessa noite. A primeira delas que eu queria mencionar, muitos não vão entender. Muitos não vão entender o teu encontro com Cristo, a tua mudança, a tua vida, o que aconteceu contigo, as tuas palavras. Veja bem o que diz, capítulo 9 do Evangelho de João, no versículo de número 10. Diz assim o texto: diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como? De que maneira? Não pode. Eu não entendo. Não é normal. Não faz sentido. Está faltando uma explicação lógica, racional, que se molde a minha forma, a minha razão humana de pensar. As pessoas pensam assim, as pessoas vão agir assim, dessa maneira. Eles não vão entender. Da mesma forma, eles olhavam para o cego, e o versículo 10 diz, mas como? Como? Não pode, não faz sentido. Isso não poderia ter acontecido. Qual é a explicação? Muitas vezes as pessoas vão olhar para você, talvez você é novo convertido, talvez você vai viver experiências ou já viveu experiências, e você vai constatar isso que eu estou dizendo. Isso serve para você, e para você ser um instrumento de Deus para falar para outros novos convertidos, que assim é a vida cristã. Muitas pessoas olharam para mim quando eu vim para Jesus, e diziam, como? O que aconteceu com o Fabiano? Não pode isso, não faz sentido. Não faz sentido, não é a mesma pessoa. Um amigo meu me disse, Fabiano, tu é um amigo que parece que morreu. E ele acertou em cheio no que ele disse. Aquele Fabiano que ele conhecia não existia mais. Daquela forma, que pensava daquele jeito, que andava daquele jeito com eles, que ia para os meus lugares, que agia daquela mesma maneira, não existia mais. Então, muitas vezes, as pessoas não vão entender. E isso este homem passou, viveu essa experiência. Assim é aquele que tem um encontro com Deus. Pastor Diego. Glória a Deus, é verdade. Quero mandar um alô para a nossa irmã Rosemary Bastos, da cidade de Taquari, que está nos assistindo. Irmã Rosemary, senti falta de ti ontem, irmã Rosemary, no culto. Glória a Deus. A irmã Aline, aqui da nossa igreja de Capão da Canoa, também participando. Deus abençoe, irmã Aline. Nosso irmão Teivan tá aí chamando os irmãos para ver a live também, como o irmão Teivan aí que estava comigo lá em Taquari ontem. Você pode chamar também os irmãos para assistir a live, colocando o nome deles aí no comentário, bota um arroba e coloca o nome dos irmãos no comentário e chama eles para assistirem também a live dos amigos. Você pode compartilhar, curtir, você estará ajudando
aí o Facebook entender, ou o YouTube, eu não sei onde você está vendo, que esta live é interessante. E aí vai fazer com que outras pessoas assistam. É o engajamento. Quando você curte, compartilha, você faz com que a rede vá se abrindo ainda mais para outras pessoas ver. Então é de graça, você não paga nada. Nos ajude curtindo, compartilhando a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ajudando, compartilhando, curtindo, fazendo com que a live vá mais longe, estão sendo abençoados com esta palavra de Deus aqui nesta noite. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão Fabiano, Jesus passou lodo nos olhos do cego e disse para ele: vai até o tanque de Siloé e te lava. Jesus não levou ele ao tanque de Siloé. Lá no cego de Betsaida, Jesus pegou ele pela mão e levou até um lugar, tirou ele de uma aldeia e conduziu pela mão. Aqui Jesus não conduz o cego pela mão. Jesus simplesmente lava e diz assim: te vira, agora é contigo. Agora vai até o fim. Eu pergunto para você, se ele não tivesse ouvido a palavra e cumprido, fosse até o fim, ele seria curado? Embora Jesus tocou nele, Jesus cuspiu no chão, desceu na terra, fez o lodo, mas disse para ele: a obra não está completa. Você tem uma missão ainda. Você precisa ir até o fim dessa missão. Você tem que chegar lá no tanque. E quando você chegar no tanque, você vai se lavar. Parece simples para mim que enxergo e para você. A Bíblia não menciona quantos quilômetros ele estava desse tanque. A Bíblia não fala como ele chegou nesse tanque. Mas ele sendo cego, você pode ter certeza, não foi fácil. Você pode ter certeza absoluta que ele teve que dar muitas explicações. Você pode ter certeza que até a trajetória do barro, no lodo, nos olhos até esse tanque, ele teve uma peregrinação. E ele conclui a sua cura quando ele ouve a palavra e vai até o fim. Quando ele chega no fim e lava os seus olhos, ali aconteceu a cura. Naquele momento aconteceu a cura. Existem curas que acontecem no momento. Existem curas que agora, é já. E existem curas que são parciais, e ele vai andando, e você vai cumprindo, você vai ouvindo a palavra, você vai cumprindo algumas tarefas, você vai ouvindo a voz de Deus e caminhando conforme Deus quer, e ali você vai ter a cura. Ele teve um encontro com Jesus, mas depois teve que fazer uma caminhada, ainda que cego, encontrar o ponto que Jesus tinha falado, o propósito de Deus, e lavar os seus olhos obedecendo a palavra. Então não foi uma jornada fácil. Amigo internauta, muitas vezes a jornada não é fácil. Às vezes você já teve um encontro com Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, é uma pessoa que já chorou na igreja, já até se batizou, e você teve esse encontro, mas a tua cura, aquilo que você precisa, ainda não aconteceu. Porque esse primeiro encontro já aconteceu, já houve, mas ainda você tem uma caminhada. E talvez essa caminhada ainda está meio escura, como os olhos daquele cego. Talvez você não sabe muito bem aonde está indo, mas eu digo para você, peça para que o Espírito Santo te guie. Peça que o Espírito Santo te conduza. E não aborte a tua caminhada. Não desista da tua jornada. Não basta, às vezes, só ter um encontro com Ele. É necessário, às vezes, ir até o fim da missão. É necessário, muitas vezes, nós chegarmos no ponto que Ele disse, é até ali. Eu posso dizer para você, quando nós fizemos a nossa parte e cumprimos a nossa jornada, ainda que com dificuldade como esse cego, ainda que com críticas, talvez como esse cego, e nós fizemos a nossa parte, então Deus começa a fazer a dele. O céu só se abriu e veio a chuva o dia que Noé pregou o último prego naquela arca. Enquanto Noé não colocou último preguinho ali, o céu estava fechado. Deus estava esperando ele cumprir a sua jornada. Quem sabe você está com a obra de Deus atrasada na sua vida. Quem sabe o milagre não aconteceu, a cura não aconteceu, a bênção não aconteceu ainda, porque ele está esperando um passo seu de fé, de obediência. Quem sabe ele já teve um encontro com você, mas você tem que chegar até a tua Siloé, até o lugar que ele te enviou, até o lugar que ele está te enviando, que o tanque de Siloé quer dizer o enviado. E quando você chega no lugar do propósito, no centro da vontade de Deus, é ali que tudo desata, é ali que tudo desamarra. Aconselho você a pedir que o vento do Espírito dirija você. Aleluia. Porque, Fabiano, o vento eu não vejo. É como eu fosse o cego. Porque ninguém consegue ver o vento. Mas eu posso sentir o vento me soprando. Então, muitas vezes eu estou como esse cego, eu não sei a direção. Mas se eu permitir que o vento me sopre, e eu mesmo não enxergando, mas sentindo a força do vento,
eu posso ir na direção dele. E se eu ir na direção do vento, eu posso ter certeza que esse vento, que é pneuma, o vento que quer dizer o espírito, o ruach lá do hebraico, o pneuma do grego, o vento, o sopro, se nós deixarmos que o sopro nos leve, nos conduza, como diz a sua palavra, os seus ministros, ele sopra o vento, leva como labaredas de fogo, ele vai chegar até o lugar do enviado, vai chegar até o lugar certo. E ali é o ponto aonde tudo vai desatar. Ali é o ponto onde as coisas vão acontecer. Ali é o ponto onde você finaliza a tua trajetória. E é isto que muitas vezes Deus está esperando de mim e de você. Não desista, ainda que você teve um encontro com Jesus já. Pergunte para ele aonde é a tua Siloé, aonde é o lugar do enviado, aonde ele está te enviando. Aonde é teu Horebe, aonde é o teu Moriá, aonde é o último prego da tua arca. E cumpra a tua jornada, a tua missão até o fim, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Evangelista Fabiano. Aleluia. Foi profundo agora, pastor Diego, que tu disse ali, né? Onde é o teu Siloé? Que lindo. Muito, muito, muito interessante, né? Porque o Siloé é a obediência em primeiro lugar. Uhum. Até então, qual era a cena? Um homem que não estava somente cego, mas estava agora cego e sujo. Qual era a cena? Um homem cego e sujo dos olhos. Antes ele só estava cego. Agora Jesus pegou, untou o lodo e colocou nos olhos, né? Um homem cego com lama nos olhos. Porém, ele tinha uma palavra do mestre. Ele tinha uma ordem, ele tinha uma direção. Ele poderia pensar ou dizer: puxa, eu já não basta estar cego, agora ele vem e bota lodo no meu rosto. E agora ainda quer me dar ordem. Talvez pessoas ao redor pensaram assim, pastor Diego. Talvez pessoas que viram a cena, olharam e diziam: o homem está enfermo, desde que nasceu, num estado de sofrimento. Agora vir aqui sujar o rosto dele com lodo. Ainda agora pedir para ele caminhar até lá. Quanta coisa deve ter, ou pode ter passado na cabeça de pessoas que não entendem o trabalhar e o agir de Deus. Só que este homem obedeceu. E ele foi a Siloé. Jesus falou: vai a Siloé. Pastor Diego, ele poderia ter ficado curado imediatamente quando viu Jesus. Poderia ter ficado curado imediatamente quando se Jesus tivesse colocado a mão nos olhos dele. Ele poderia ter ficado curado com uma palavra de Jesus: veja. E o homem passaria a enxergar. Mas Jesus não quis que ele ficasse vendo todas as coisas antes. Não somente quando chegasse no poço, mas quando fosse até o poço e lavasse. Ele tinha uma ordem. Ele tinha uma orientação. Como é maravilhoso quando Deus nos dá orientações. Como é maravilhoso quando o Espírito Santo nos guia, nos diz: faça, ande, caminhe, fale, cale-te, pare. Como é bom estar sensível aos céus, ao que os céus está dizendo, pastor. Este acontecendo, cego com o olho sujo e ainda com uma ordem de sair caminhando. Não, importava que ele creu na voz daquele que lhe deu uma ordem. E ele recebeu essa cura junto com a sua obediência. Mas o segundo ponto que eu queria falar, pastor Diego, rapidamente aqui agora, uma outra coisa que acontece muitas vezes quando nós temos um encontro com Cristo, está no versículo de número 18, diz assim o texto: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamassem os pais dele para perguntar. Eles não creram. Sabe o que nós aprendemos aqui? Muitas pessoas vão duvidar do que Deus vai fazer na tua vida, da transformação de Deus na tua vida, do poder de Deus na tua vida. Eles vão olhar para ti
e vão dizer, eu não acredito, vão falar sobre ti. Sabe aquela pessoa que vivia caída nas esquinas, com a bebida, vivia no mundo da droga? Pois é, agora anda com uma Bíblia, glorificando ao Senhor, conseguiu trabalho, não pode mais nem ouvir falar em droga, em bebida. Sabe aquela pessoa que vivia no mundo da mentira, no mundo do roubo? Eu conheci. Tem pessoas de idade, pessoas que tu não acredita, pessoas com dinheiro, que têm vícios violentos, vício de mentira, vício da fofoca, vício de roubo. Uma senhora uma vez, pastor Diego, eu conheci, ela tinha vício de roubar nas lojas. Não precisava, não tinha porquê, não era falta de dinheiro, mas ela não conseguia sair de uma loja sem roubar uma roupa íntima, uma meia, uma coisinha, porque o diabo escraviza, mantém as pessoas na escravidão. Mas quando Jesus transforma uma vida, muitas vezes as pessoas dizem que eu não acredito que fulano Beltrano não mente mais. Ah, não pode, não é verdade. O quê? Tu não vai mais fofocar comigo. Mas eu tô te contando a nova, quentinha, escuta. Não tenho nada para escutar, eu só escuto o céu agora. Tu quer ouvir? Eu tenho algo para te falar da minha vida, dessa palavra. Eu não quero, quer saber da vida da outra pessoa? Eu quero te falar de alguém, eu quero te falar de Jesus. Vamos falar de Jesus? As pessoas vão duvidar, porque a pessoa vai ter uma transformação tremenda, poderosa. E muitos vão ficar assim, duvidando. Não te entristeça, não abale o teu coração, não fique nervoso. Não tente provar para o mundo quem você é. Você é quem é agora para Deus e não para o mundo. Glória a Deus. Aquele que está em Deus permanece para sempre. O mundo não entende as coisas espirituais, porque não está no espírito, ele não discerne, as pessoas não vão discernir as coisas espirituais, mas o que é espiritual discerne as coisas de Deus do alto, e ele discerne todas as coisas necessárias nessa vida, conforme o Espírito nos dá essa sabedoria. Pastor Diego. Glória a Deus. Saudar nossos irmãos internautas que estão junto com a gente. Janira Souza, que Deus te abençoe, irmã Janira. Também o Jonas Ode, lá da cidade de Montenegro, que Deus abençoe, irmão Jonas. Irmão Teivan participando também, a irmã Aline participando aqui juntamente conosco, ali de Capão da Canoa, irmão Gilmar Fretes, lá de Montenegro, meu grande amigo. Deus te abençoe, irmão Gilmar. Glória a Deus, irmão Edson, estava comigo lá em Taquari ontem. Que Deus te abençoe, meu irmão Edson, irmã Josi de Montenegro, a irmã Angélica Soares, paz. Irmã Angélica, senti tua falta na igreja ontem, minha irmã, que Deus te abençoe a ti, ao marido Diego, a tua família, glória a Deus pela tua vida. Irmão Paulo participando, a irmã Rosemary, irmão Edson aí dando seu boa noite, a paz do Senhor. Que bênção saber que você está aí do outro lado juntamente conosco, curtindo, compartilhando, fazendo com que esta live chegue ainda mais longe. Glória a Deus pela tua vida, obrigado pela tua participação. Fica com a gente aí, tem mais ainda informações bíblicas para você nesse lugar. Irmão Fabiano, Jesus pegou terra e cuspiu no chão. O cuspe é uma água, ele misturou água e terra, e a mistura de água com terra dá o lodo. E aí ele mistura água com terra e dá o lodo, sujou os olhos do cego. Agora ele diz para o cego lavar. Só tem que se lavar quem está sujo, quem está limpo não precisa se lavar. Então ele diz assim, agora vai lá e te lava, você tem que se lavar, porque agora você está sujo. O homem, que é o barro, significa e simboliza na figura bíblica a sua carne. E quando Deus levanta do pó da terra e faz água com barro, foi isso que ele fez. Ele criou então a nossa carne, a nossa parte humana, a nossa humanidade. Quando ele cria o barro, ele fala da humanidade. E ele passa nos olhos do cego, dizendo, isso faz parte da humanidade. Doenças, dores, dificuldades, tudo isso faz parte da humanidade, faz parte da carne. Mas vai lá e te lava agora. Te lava na água pura, água sem barro, sem nada. Ele vai lá e lava na água que não está misturada, água purinha, limpinha. Quando Jesus foi crucificado, um homem colocou uma lança do seu lado. E quando aquele homem passou a lança, não saiu sangue, saiu água. Saiu água, verteu água, a Bíblia menciona isso, água. As águas na figura bíblica têm algo muito forte. Água significa, pelo batismo, o novo nascimento, mas a água também é a palavra de Deus. A água também significa o nascimento, porque aquela hora a água saiu do lado de Cristo, porque a igreja estava nascendo aquela hora, assim como a Eva é retirada do lado de Adão e nasce uma mulher, agora a sua esposa de Adão está nascendo, a igreja está nascendo ao lado de Cristo.
é um nascimento, como você nasce nas águas também do batismo. Mas não é só as águas do batismo, não é só o nascimento, é uma nova vida. E Jesus disse: nova criatura será. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles estão sendo batizados nas águas. E do outro lado, uma nova vida esperava. Quando Naamã está leproso, está cheio de lepra, está corrompido pela lepra, ele vai às águas do Rio Jordão, águas que para ele não eram boas, águas que para ele não eram limpas, águas que confrontavam a sua antiga fé. E ele teve que mergulhar 7 vezes nessas águas. E a sua pele não só foi curada, mas virou uma pele de uma criança. O que quer dizer com isso? Uma renovação total. Voltou a um estado original. Voltou para um estado original, pele de criança. Então, meu amigo internauta, quando Jesus disse para ele: vai lá e te lava nas águas de Siloé, lava naquele tanque, naquelas águas puras, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você: a parte do barro da nossa humanidade, às vezes, precisa ser lavada. E a palavra de Deus, ela nos lava. Um dia, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse para ele assim: ah, Senhor, tu não vai lavar meus pés, tu és um rei. Não, eu não aceito que eu, que estou teu servo, e o Senhor vem lavar os meus pés. Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse: então lava o meu corpo inteiro. Jesus disse: você já está limpo. Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você sabia, meu amigo, que a palavra de Deus limpa, que a palavra de Deus lava, que a palavra de Deus é o tanque de Siloé hoje em dia, que foi o enviado que trouxe até nós? Você sabia que as águas do Jordão, você não precisa ir a Israel tomar um banho no Jordão, ela está na Bíblia. A Bíblia é o Jordão de Deus. A Bíblia é o tanque de Siloé hoje. Aleluia. A Bíblia é o novo nascimento. A Bíblia é o novo nascimento. A Bíblia é aquilo que tem para você a novidade de vida. A pele como de uma criança significa nova criatura. Nesse momento é como se ele estivesse dizendo para você: eu conheço a tua humanidade, eu conheço o teu barro, eu sei que você é barro, eu sei que você é pó, mas você pode se lavar através da minha palavra. E não só os teus olhos ficarão limpos, como ele disse para Pedro, não só os teus pés ficarão limpos, mas todo o teu corpo. E é como se ele estivesse dizendo: não só os teus olhos ficarão limpos, mas toda a tua mente, todo o teu corpo, tudo será lavado, tudo será limpo, através da palavra que eu vos tenho dado. Meu irmão, meu amigo, ter um encontro com Cristo, mas não viver dentro da sua palavra, não faz sentido nenhum. Mas quando temos um encontro com Cristo e mergulhamos no tanque de Siloé, atravessamos o Jordão, entramos dentro do Mar Vermelho, recebemos destas águas, que está escrito também que são águas tão poderosas, que apenas com o cheiro destas águas tudo brotará, tudo se renovará, somente com o cheiro destas águas. A Bíblia diz que estas águas são tão poderosas, tão fortes, que elas têm o poder de curar as tuas lepras, até o poder de fazer o cego começar a ver. Porque um dia eu fui cego pelos meus pecados, um dia eu estava cego, mas quando eu tive um encontro com essas águas, aquela casca de barro que estava na frente dos meus olhos, aquela sujeira que estava nos meus olhos caiu e eu pude enxergar do outro lado. Você sabe quando você está com o carro muito sujo, que perdeu a tinta, a poeira tomou conta, você nem sabe mais que cor é o carro direito, você já teve um carro muito sujo, você já viu uma moto muito suja, e de repente ela vai lá e alguém lava ela bem limpinho, faz um polimento, parece que a pintura se renova, parece que o carro fica zero de novo. Ele só precisava de uma água. Às vezes tudo que você precisa é um mergulho nesta água, para que a lepra vá embora, para que o barro que está nos teus olhos caia, para que a sujeira saia, para que o brilho volte a reinar na tua vida, para que as velhas coisas, a poeira que já sentou aí, ela fique deixada nas águas. E eu faço esse convite para você. Não um convite a uma religião, mas um convite a mergulhar nas águas da palavra. Um convite a receber dessa palavra. Jesus disse um dia numa festa: quem tem sede, venha e beba de graça das águas que eu tenho para dar. Se você tem sede, venha e beba dessas águas. E na mulher que estava no poço de Jacó, ele disse para a mulher: eu tenho uma água para te dar. E se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. E a mulher perguntou: que água é esta? Pois Jacó deu esta água para o gado e o gado voltou a ter sede. Todo mundo bebe dessa água, tem que voltar. Ele disse: a água que eu estou falando agora
Não é mais a água do tanque de Siloé, não é mais a água do Rio Jordão, não é mais as águas que você está acostumado, as águas que eu estou falando agora, ele está dizendo para aquela mulher, é as águas do Espírito, é o dom de Deus. É o dom de Deus. Então ele traz todas as simbologias do passado, dizendo, agora eu sou esta água. E se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Eu preciso desta água, Fabiano, todos os dias da minha vida. Amém. Eu tenho essa sede, e graças a Deus. E por isso que a gente é o sal da terra. Quando a gente come muito sal, a gente tem vontade de tomar água. E eu quero ser esse sal da terra, provocar sede nas pessoas para tomar esta água, para conhecer essa água. E eu, quando converso contigo, com outros irmãos que me levam a palavra de Deus, eu tenho sede, porque vocês são o sal da terra também. E quando eu vejo alguém que é o sal da terra, eu tenho vontade cada vez mais de beber desta água. E talvez alguém que está ouvindo agora está sentindo esse sal. A vontade de beber essa água, a vontade de mergulhar nessas águas, a vontade de ser saciado por essas águas, a vontade de mergulhar como a corça dentro destas águas, buscar o cheiro das águas, o banho nessas águas, é de graça, não custa nada. Venha e beba, mergulhe no tanque de Siloé, mergulhe no Jordão, beba desta água e você saberá realmente o que é ser feliz. Glória a Deus, Fabiano. Glória a Deus, que maravilha, que maravilha. O pastor Diego estava aqui falando e eu pensando, é paradoxal a fome e a sede, né? A sede dessas águas de Deus e a fome de mais de Deus, da sua palavra. Por que é paradoxal? Porque eu não entendo, com a minha razão humana eu não entendo, e não sou nem louco de tentar explicar isso. Ao mesmo tempo que Deus sacia a sede da minha alma, eu tenho mais sede. Ao mesmo tempo em que eu recebo um alimento para o meu espírito todo dia, quando eu leio essa palavra, quando eu medito, quando eu oro, ao mesmo tempo em que eu estou alimentado, eu sinto mais fome. Eu não sei explicar isso, pastor Diego. Não, isso não se explica. Isso é uma realidade, é um fato, isso é maravilhoso, né? Deus não me deixa com fome nunca, mas eu ao mesmo tempo desejo mais e mais e mais. É uma coisa tremenda. Mas, pastor Diego, eu estava até aqui pensando, pastor Diego, sobre Ezequiel caminhando naquele rio. Que live que pode dar, hein? Verdade. Que live que pode dar. Mas aqui, umas coisas interessantes que acontecem, pastor Diego, na vida daquele que conhece a Cristo, tem um encontro com Jesus, como esse cego teve, ao qual a sua vida foi transformada de forma profunda e real. Por exemplo, uma primeira coisa que acontece, as pessoas vão querer te tirar do caminho. Vai ter pessoas que vão querer te tirar do caminho. O diabo vai usar pessoas para tentar te tirar do caminho. Quer ver? Olha comigo o versículo de número 24 que diz: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós não sabemos que homem, nós sabemos que homem é pecador. Veja bem, dá glória a Deus, eles disseram. Nós sabemos que homem é pecador. Eles estavam dizendo, em outras palavras, glorifica somente a Deus, ao Deus da Torá, ao Deus do Tanakh, que eles tinham, né, da antiga aliança. Porque nós sabemos que homem, agora, eles se referiam a Cristo Jesus. Homem é pecador. Eles estavam dizendo, em outras palavras, este é pecador. Este homem é pecador, como qualquer homem. Glorifica somente a Deus. Eles estavam dizendo para o homem, tira a tua fé dele. Não glorifica ele. Não crê que foi ele que te curou. Não dá glórias a ele, mas somente a Deus. Era isso que eles estavam dizendo para o homem, isto é, tentando tirar o homem do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E eles disseram, dá glória somente a Deus. O homem é pecador. As pessoas vão tentar te tirar do caminho. Ele não foi o primeiro. O cego não foi o primeiro. Não foi o último. Glorifique o Senhor em qualquer circunstância na tua vida. Permaneça fiel. Outras duas coisas que acontecem, pastor Diego, eu vou juntar aqui porque eu sei que o tempo está se indo, vou juntar rapidamente. Ele vira uma testemunha.
A pessoa que tem um encontro com Cristo, ele passa a testemunhar. Ele não consegue ficar calado, quieto. Ele não guarda para si. Ele tem que falar das grandiosidades que Deus fez na sua vida, das maravilhas que Deus operou no seu coração, da alegria que ele agora está transbordando, da libertação. Ele agora se sente livre, porque ele foi livre das correntes do diabo. Veja o que está escrito no versículo 30 até o 33. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas você pode ler aí. Ele se arrisca em função do testemunho, ele não quer nem saber. Ele quer dizer, olha, eu sei que ele me fez enxergar. Se ele é pecador, se ele não é, quem é ele, de onde veio, não me interessa. Ele me fez enxergar e eu creio nele. Foi ele e foi ele. Ele testemunha para todos escutarem. Por quê? Porque ele teve um encontro com este homem chamado Jesus. Ele teve um encontro com o homem de Nazaré, aleluia. Ele teve um encontro com o Filho de Deus. Glória a Deus. Só que esteja preparado. Muitos vão rejeitar o testemunho. Muitos vão rejeitar o testemunho. Isso é natural. Isso é natural. Não te espantes, não te entristeças. Não tem nada de anormal. Para o mundo é anormal, porque o mundo não está alinhado, como nós falamos antes, às coisas espirituais. Veja o que diz no versículo 34. E aqui já estou passando o pastor Diego novamente. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós. E expulsaram ele. Isto é, rejeitaram o testemunho dele. Teu testemunho não serve, o que tu falas não é verdade, não acreditamos nessa experiência que tu diz ter vivido, não acreditamos nesse homem que diz ter te curado e tu proclama que ele te curou, estás expulso do meio de nós. O testemunho dele foi rejeitado e isso acontece. Não te espante, muitos vão lançar o teu pecado no teu rosto, o teu pecado passado, porque tu era, porque tu fazia, porque tu isso... É só o que eles podem dizer, é só o que eles podem apontar, o teu passado, porque o teu presente eles vão rejeitar, porque eles não podem ser confrontados com um fato e declararem com seu espírito que o Senhor é vivo, fiel e poderoso. Então eles se fecham para o fato e tentam negar uma verdade. Pastor Diego. Glória a Deus. Mandar uma saudação para os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí. Nosso irmão lá de Montenegro, irmão Júnior. Deus abençoe o meu irmão Júnior. Deus abençoe aí o irmão Júnior que vai ser pai de novo. Parabéns para o irmão Júnior, para a irmã Luana, para a família. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos lá de Montenegro, a irmã Aline aqui de Capão da Canoa dizendo tudo que vem de Deus é eterno, inclusive esta fome de conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que eu caí, Fabiano, aqui na live minha imagem. Eu continuo lhe escutando, pastor Diego. Me então continua aí que eu... Bom, tá me escutando? Estou lhe escutando. Vai se conectar de volta aí. Eu vou só saudando os irmãos aqui então já. Glória Estamos escutando normal. Tranquilo, então, tranquilo. E saudar aqui nossa irmã Aline, disse tudo que vem de Deus é eterno, inclusive esta fome de conhecimento. É verdade, irmã Aline, sabe por quê? Deus colocou dentro de nós a eternidade. E essa eternidade que Deus colocou dentro de nós, ela tem esta fome de Deus. Ela tem esse desejo de Deus. Aleluia. Vamos ver outros irmãos aí que estão falando. A nossa irmã também participou aqui. A irmã Rosemary colocando pessoas chamando para a live. A irmã Josi, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. A irmã Isadora. A irmã Isadora estava no culto conosco ontem. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Um abraço para a irmã Isadora, o irmão Felipe, esposo da irmã Isadora. Glória a Deus, irmã Josi. Temos sentido falta lá do culto, lá, irmã Josi. Que Deus abençoe. Irmão Fabiano, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas que estão participando com a gente, que estão junto conosco aí nesta noite, em nome de Jesus Cristo. São 10 horas e 15 minutos. Nós chegamos a 1 hora de live neste momento. Eu quero agradecer a todos os amigos internautas, aos amigos ouvintes que tiveram com a gente até agora, ouvindo essa live, vendo essa live. E eu agradeço aí pela disposição de você que curtiu, que compartilhou, que estava junto conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Essa live vai ficar na plataforma do Facebook e também na plataforma do YouTube. E você pode continuar compartilhando, escutando ela, mandando para alguém, direcionando, enviando para as pessoas também. Glória a Deus. Fabiano, da minha parte era isso aí. Que Deus te abençoe também com as tuas palavras finais em nome de Jesus.
Amém, pastor Diego, glória a Deus. Eu vou rapidamente ler um versículo aqui e vou concluir, pastor Diego, então. No versículo 25 diz, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O homem não sabia confirmar e nem afirmar e nem dizer, com certeza, se é pecador eu não sei, será que ele é pecador, será que não é pecador? Isso eu não sei responder. Em outras palavras, o homem não tinha todas as respostas que ele queria. Porém, ele terminou dizendo, agora vejo, agora eu vejo. Ele encontrou em Cristo tudo que ele precisava. Salvação da sua alma e cura dos seus olhos. Eu quero dizer para você, ele não tinha todas as respostas que talvez gostaria, mas ele recebeu em Cristo tudo que ele precisava. Se ele é cego, se ele, não é, se ele é pecador, se não é, eu não sei. Ele não tinha as respostas todas que ele gostaria de ter, mas ele recebeu de Cristo tudo que ele precisava. Entenda isso, amado. Em Cristo Jesus, muitas vezes tu não vai ter todas as respostas que você quer, mas você vai ter tudo que você precisa para a sua salvação eterna. Cristo vai prover na sua vida tudo que é necessário, aleluia, para te conduzir no caminho dele. Esse homem viveu essa experiência. Então, aqui eu aprendo com ele. Ele encontrou em Cristo tudo o que ele precisava e não necessariamente todas as respostas que ele gostaria. Então, meus amados, guarde essa palavra no seu coração, continue compartilhando, como o pastor Diego disse, continue aqui marcando pessoas, vai continuar no perfil do pastor Diego, no canal do YouTube do pastor Diego, você pode assistir mais tarde, mandar para outra pessoa, amém? E que nós possamos ser como este homem, ter um encontro com Cristo que vai mudar nossa vida para sempre, nunca mais vai ser a mesma, para a glória de Deus. Estaremos aqui na próxima live dos amigos, se assim o Senhor Jesus não se permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Pastor Diego, forte abraço, Deus te abençoe, meu querido. Amém, Deus